Olá, seja muito bem-vindo ao programa Academia. Hoje vamos tratar de legislação trabalhista. A dissertação é da mestre em Direito, Estado e Constituição, Bruna Kert. A proteção ao trabalho e os novos desafios para a análise jurídica. O uso de indicadores como instrumentos para a determinação de direitos subjetivos nas relações de trabalho. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília para a obtenção do título de mestre em Direito, sob orientação do professor doutor Marcos Faro de Castro. E você vai assistir agora a um trecho de um vídeo em que o ator Wagner Moura, embaixador da boa vontade da OIT, entrevista trabalhadores resgatados de locais onde eram mantidos em situação análoga à da escravidão. Repare que até a exploração é colocada em xeque por um dos trabalhadores resgatados. Veja só. Eu comecei com 7 anos de idade, comecei em 89. 89. Você está com quantos anos agora? 44. Eu vim parar de Copacabana em 2011. Que foi quando você foi resgatado? Foi. Como foi o resgate? E quando chegou a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, eu falei assim, que trabalho escravo? O que você está caçando aqui? Você quer tirar trabalho da gente? E eu fiquei, não eu só, mas claro, muita uma gente. certa revolta com aquelas pessoas que estavam ali para tirar o seu trabalho, né? Aí, num certo momento, eu fiquei nervoso com aquilo. Eu falei assim, pô, velho, se vocês vêm tirar o único trabalho que a gente tem na região... Claro. Como é que era o pagamento? Como é que vocês recebiam? Olha, no meu caso, era meio complicado. Porque eu trabalhava um mês, sem pegar nenhum dinheiro. Direto? Você Direto. estava lá trabalhando sem parar, né? Os 30 dias Tinha do hora mês. de trabalho? Não, a gente pegava até às 6 da manhã, parava só meio-dia, na hora que o sol estava quente, almoçava, 1 hora pegava de novo e continuava até às 6, às 7. Na hora que o sol descia mesmo, a gente parava. É impressionante como é que esses trabalhadores são enganados, né? Bem, a íntegra deste filme está no site da OIT. No programa de hoje, vamos contar com a participação dos nossos convidados debatedores, que vão falar sobre a dissertação. São eles, Júris Queiroz, mestre em Direito, Estado e Constituição, e o mestre em Direito, Cláudio Santos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E eu já me dirijo diretamente à Bruna. Bruna, vamos fazer aí uma exposição inicial do que trata o seu trabalho, a sua dissertação? Seja bem-vinda. Então, muito obrigada. Olá, Matula. Olá, doutor Cláudio, doutor Júlis. A proposta do meu trabalho de dissertação foi apresentar, demonstrar como o direito ele pode contribuir para avaliar e direcionar ou redirecionar políticas públicas para garantir a efetivação de direitos dos trabalhadores. E para isso eu começo trazendo uma contextualização do debate internacional sobre o papel do direito do trabalho. Então, de um lado, eu apresento a perspectiva da OIT e como essa organização amadureceu sobre o papel dos direitos trabalhistas, chegando numa proposta de agenda de trabalho decente. E apresento, de um outro lado, a perspectiva do Banco Mundial e como essa organização tem tratado os direitos trabalhistas, mais especificamente no seu projeto do In-Business. E desse debate, eu destaco um tema que eu reputo extremamente importante, que é a utilização de indicadores como instrumentos de governança. Então, tanto a OIT quanto o Banco Mundial, eles vão estar utilizando indicadores para orientar o desenvolvimento de políticas públicas. E esse é um tema que tem grande relevância jurídica. Afinal de contas, os indicadores eles podem ser utilizados tanto como instrumentos de dominação que vão fechar o debate sobre o processo como as políticas vão ser implementadas, como eles também podem servir como instrumentos para expressar, auxiliar esse processo de expressar demandas sociais. E com essa última perspectiva é que eu apresento a análise jurídica da política econômica, a AJPE, mais especificamente pelo método de análise posicional, para fazer uma provocação e apresentar uma proposta de indicador jurídico que ajude na determinação de direitos subjetivos dos trabalhadores. Vamos falar um pouco desses indicadores. De que indicadores exatamente nós estamos falando? Nós vimos aí, nós temos a questão do trabalho escravo, né, do trabalho análogo ao de escravo, o trabalho infantil, algumas questões que são pontuadas quando você vai falar desse universo do trabalho no Brasil, nesse Brasil continental que a gente conhece. Destaca um pouco para mim sobre esses indicadores, Bruno. Então, a perspectiva que eu adoto como paradigma é a visão da OIT no que ela define como trabalho decente.
Então, o trabalho decente ele vai analisar o trabalho como um todo. No meu trabalho, eu faço uma correlação desse parâmetro do trabalho decente e como a gente poderia trazer essas ideias para a implementação numa política nacional. Então, eu tenho um recorte bem específico, eu vou analisar a situação dos trabalhadores na construção civil no Distrito Federal. E, a partir daí, eu vou analisar um tema também muito específico, que é a questão da jornada e da remuneração desses trabalhadores. Então, dentro de um universo de categorias que a gente tem aí, quando a gente trata de direito do trabalho, a gente vai ter descanso, a gente vai ter problemas de discriminação, problemas na saúde e segurança, e vamos ter problemas associados à jornada e remuneração. Então, para ficar uma pesquisa empírica um pouco mais precisa, eu trouxe esse recorte. Vamos pedir, então, a participação dos nossos convidados. Professor Júlio, por favor, faça uma pergunta sobre a dissertação da Bruna. Olá, Bruna. Em primeiro lugar, queria elogiar a sua dissertação, tá muito bem feita, é uma pesquisa empírica em direito de muito fôlego. Não é todo dia que a gente vê nem pesquisa empírica e nem com essa qualidade que a sua trouxe. Então, isso posto, eu queria começar pelo seu referencial teórico, que é a análise jurídica da política econômica, capitaneada pelo seu orientador, o professor Marcos Faro. E você, além de aplicar a JPE pela análise posicional, você faz uma proposta metodológica que você chama de distância até a fronteira. Queria que você comentasse esse ponto da sua dissertação. Então, é excelente você trazer esse debate, porque esse conceito de distância até a fronteira, o que é isso? Primeiro, para contextualizar para quem está assistindo a gente, o indicador que ele é desenvolvido com base na JPE, ele se chama Índice de Fruição Empírica. A proposta dele é justamente avaliar o grau de fruição, o grau de proveito de direitos que os titulares estão tendo em um determinado contexto social. E eu, a princípio, para ter um referencial analítico, eu contraponho esse índice de fruição, que avalia a realidade local, com um padrão, com um referencial que se chama Padrão de Validação Jurídica, o PVJ. Então, esse PVJ ele vai ser o nosso referencial programático, aquilo que a gente quer alcançar. Então, eu analiso a realidade local e contraponho com esse PVJ. Só que tem um problema, porque o PVJ ele vai analisar o indicador como um todo. E quando eu trato de jornada e remuneração, eu tenho vários aspectos específicos, eu tenho vários componentes prestacionais específicos dentro daquele indicador. Então, quando eu vejo, por exemplo, olha, o meu indicador, o meu índice de fruição empírica, ele está aquém do meu marco, do meu PVJ, eu já sei que eu tenho que adotar providências quanto à melhoria na fruição desses direitos. Mas quando eu analiso cada um desses componentes, eu vou ter um direcionamento muito mais preciso em que aspecto desse direito eu preciso melhorar. E é isso que eu chamo de distância até a fronteira. É quanto que cada um desses componentes tem que melhorar para alcançar o nosso referencial analítico, que é o PVJ. Muito bom. Professor Cláudio, por favor. Faço minhas palavras elogiosas a respeito da sua dissertação e é um trabalho que vem a complementar essas análises que nós estamos fazendo do direito do trabalho e acho que a grande virtude é a parte empírica, você procurar demonstrar com dados, num recorte que você fez específico, temporal, em uma determinada categoria profissional, para colocar em prática essa sua teoria. E, aproveitando o ensejo, eu gostaria de te ouvir também sobre a reforma trabalhista, né? Já que ela completa um ano agora em que ela foi aprovada, não que entrou em vigor, mas quando você fala em trabalho decente, como você traz os elementos da Organização Internacional do Trabalho, em contraposição ao do Banco Mundial, você acredita que nessa reforma trabalhista, da forma que ela foi feita, essa preocupação com política pública, com trabalho decente, ela foi realmente pensada nesse aspecto, quando ela foi aprovada? Porque você tratou de remuneração e de jornada. E é um dos temas também, né, com negociação coletiva, a possibilidade de você negociar sobre o legislado. Você acredita que esse aspecto, dentro da sua pesquisa, foi observado nessa reforma trabalhista? Então, doutor Cláudio, bem diretamente, não foi. E por quê? No trabalho, eu não faço uma análise específica dos dispositivos trazidos pela reforma trabalhista, até porque quando foi escrito, a reforma tinha acabado de ser aprovada. Mas há uma crítica geral no sentido de que essa reforma trabalhista,
ela trouxe conteúdos que estão bem alinhados com uma agenda social neoliberal. Então, é uma agenda que vê como um ambiente institucional favorável aquele que, aliás, um ambiente institucional eficiente, aquele que é favorável à realização de negócios. E para isso, com essa visão, uma regulamentação trabalhista boa, uma regulamentação que seria eficiente, seria aquela flexível. Só que é uma versão de flexibilidade que ela é parcial, é uma chamada flexibilização substantiva para o empregador, porque ela simplesmente aloca maior poder nas mãos do empregador para que ele possa determinar as condições do contrato de trabalho. Isso agrava o desequilíbrio que já existe na relação de emprego. Então, há uma inversão aqui. Você procura, com essa reforma, facilitar muitas vezes uma ideia de crescimento econômico. Então, um dos temas que foi enfatizado quando foi defendida a reforma pelo governo é que nós vamos aumentar os empregos formais. E esse debate sobre tudo isso, inclusive, ele é muito antigo, não tem nada de muito moderno nisso, né? E essa correlação entre desregulamentação de direitos e aumento de empregos formais começa que ela não tem um respaldo empírico conclusivo. A própria OIT demonstra isso com vários estudos. E, além disso, ainda que você consiga aumentar o número de empregos formais, vão ser empregos que vão estar, de certa forma, esvaziados de direitos. Então, você vai nivelar para baixo a situação desses trabalhadores. E aí, o que acontece? Essa perspectiva, ela é muito distinta da abordagem que é adotada na JPE. Porque quando você vai pegar políticas públicas, tratar de políticas públicas, você não pode esquecer dos direitos que vão ser afetados por essas políticas. Então, a ordem aqui é promover não apenas crescimento econômico, embora ele deva ser buscado, certamente, mas é promover justiça social nesse processo. Afinal, a nossa Constituição traz isso, né? A nossa ordem econômica, ela está voltada à promoção da justiça social. E é essa a perspectiva da JPE, é desenvolver políticas públicas que não negligenciem os direitos que vão ser afetados. Portanto, é considerar no processo de debates os influxos negativos que podem ter na perspectiva do titular do direito, que no caso aqui é o trabalhador. Ótimo. Eu vou pedir licença aos senhores, convidados, à expositora também. A gente vai fazer um rápido intervalo e, na sequência, o Academia está de volta. Até já. O Academia está de volta hoje com o tema A Proteção ao Trabalho e os Novos Desafios para Análise Jurídica, o uso de indicadores como instrumentos para a determinação de direitos subjetivos nas relações de trabalho. A expositora é Bruna Kert e os nossos convidados, Júlis Queiroz, mestre em Direito, Estado e Constituição, e o mestre em Direito, Cláudio Santos. Bruna, eu tenho uma questão aqui que foi elaborada, que é a seguinte. A gente sabe que a OIT está nesse cenário, né, de amparo aos direitos trabalhistas aí, desde 1919. Esses indicadores que são divulgados, tudo isso que a gente fica sabendo pela OIT, isso de que forma tem trazido para o trabalhador, de uma maneira geral, um trabalho assim mais produtivo, decente, justo? De fato, isso tem acontecido para a melhora da situação do trabalhador? Então, Matula, a OIT, ela traz nosso referencial para desenvolvimento de políticas trabalhistas, além do referencial regulatório que ela já oferece com base nas convenções, com base nas suas recomendações. E nesse processo de desenvolvimento de políticas públicas, a OIT, ela formou, né, ela construiu um conceito de agenda de trabalho decente. Então, ela tem objetivos estratégicos que são desenvolvidos no âmbito da OIT de maneira geral e são passados para os países, para que os países desenvolvam suas agendas nacionais. Então, o Brasil, inclusive, ele andou na frente nesse processo. Em 2006, ele já estava promovendo os primeiros passos da agenda de trabalho decente. Então, com isso, você começa a alinhar as políticas do governo com essa proposta de desenvolver um trabalho que respeite o direito do trabalho, que promova um emprego produtivo de qualidade, que você combata as formas odiosas de trabalho, que é o trabalho análogo de escravo, o trabalho infantil, promover o diálogo social. Esses são objetivos estratégicos da OIT, que no âmbito internacional é casado com um planejamento nacional.
O grande problema de implementação disso tudo é porque falta alguns referenciais, e aqui eu estou falando de Brasil, para a implementação dessa política de uma forma mais significativa. Tanto que quando eu proponho a utilização da JPE para desenvolver indicadores nacionais, é justamente para trazer esse complemento aos indicadores que são oferecidos pela OIT e com isso a gente consiga ajustar melhor a nossa política, entendeu? Desenvolver algo que realmente tenha mais a nossa cara e seja mais efetivo para a nossa realidade nacional. Então, essa é mais ou menos a ideia de junção desses indicadores, de como a gente utiliza a perspectiva da OIT no cenário brasileiro. Era exatamente essa a minha dúvida, né? Até que ponto realmente esses indicadores eles são importantes, né? Para que a gente tenha um cenário cada vez melhor, mais justo. Professor Cláudio, por favor, faça uma questão, enfim. Bruna, ainda dentro dessa temática da OIT, nós tivemos duas declarações, né, em 10 anos, a Declaração de 1998, dos Direitos, Princípios e Garantias Fundamentais do Trabalho, e a de 2008, que fala do trabalho decente. Você utilizou a segunda declaração como um elemento teórico para que você montasse essa sua teoria no que diz respeito a esses indicadores. Você acredita que, pelo fato de as declarações não terem essa força normativa que as convenções e que as próprias recomendações têm, elas acabam prejudicando a implementação dessas políticas públicas? Servem apenas como um referencial, já que a gente não tem como ter sanções, ou você acredita que essas declarações são importantíssimas para que você alcance esse indicador ou pratique essas políticas públicas que você sugere no seu trabalho? São importantíssimas. Eu parto do pressuposto que essas declarações, as afirmações de direito, de maneira geral, elas são muito importantes, elas criam paradigmas, então a gente não pode negar a força dessas declarações. Mas, claro, falta essa questão da coerção, e a gente entraria aí num outro debate, quem sabe, das cláusulas sociais, que poderiam entrar em outros ajustes econômicos, mas esse é um tema muito sensível, especialmente quando a gente trata de situação, por exemplo, de países com realidades sociais e econômicas muito distintas. E eu acho que, de certo modo, essa é até uma virtude da OIT, porque a OIT, diferente de outras organizações, ela não passa a visão dela unilateral de como tudo deve ser feito. Ela permite, ela dá um espaço para que cada país ajuste a implementação dessa política de acordo com o seu grau de desenvolvimento econômico e social. Então, embora não tenha a força, por exemplo, de um ajuste econômico, onde há sanções claras no caso de descumprimento, sem dúvida, essas declarações elas são um marco muito importante no nosso processo de afirmação de direitos e que vão servir, sim, de referencial para o desenvolvimento das nossas políticas nacionais. Professor Júlio, por favor. Bruna, eu vejo muito claramente a aplicação do seu trabalho na implementação de políticas públicas pelo Executivo, na concepção pelo Executivo e até no debate legislativo. Vejo isso de forma muito clara. Você enxerga também uma implementação direta da sua pesquisa no processo decisório judicial? Por exemplo, Justiça do Trabalho, Ministério Público, que muitas vezes trabalham com conceitos constitucionais muito abertos e o debate naquele âmbito acaba sendo mais retórico do que científico ou de uma juridicidade que você traz na sua pesquisa. Então, doutor Júlio, eu acredito que sim. A partir de um determinado momento em que esses indicadores, porque no trabalho que eu faço é apenas uma provocação, para que o indicador ele de fato fosse constituído na forma como é proposta pela JPE, ele teria que ter sido submetido a um debate democrático muito intenso para essa construção. Mas a partir do momento em que esses indicadores eles foram desenvolvidos com esse debate democrático e eles estão difundidos na sociedade, então a sociedade se identifica com a proposta desses indicadores, sem dúvida eles poderiam ser utilizados como referenciais para as decisões judiciais, trazendo desse modo uma aproximação do direito com a realidade social. Eu acredito até que esses referenciais eles poderiam ser utilizados, e aqui já pensando no momento bem à frente, até para orientar negociações coletivas. Mas não falo isso e faço aqui uma ressalva muito clara, que no sistema que nós temos hoje de organização sindical, a utilização desses indicadores talvez fosse algo muito perigoso, porque nós ainda temos muito que amadurecer nesse nosso processo de organização sindical, de negociação coletiva, mas aqui nós estamos falando num campo teórico. Sem dúvidas, seria sim possível.
Bruna, fala-se muito, quando se vai falar sobre exploração, a exaustão do trabalhador, sobre trabalho escravo, trabalho infantil, mas o estudo de caso, você utiliza a construção civil aqui no Distrito Federal para poder embasar o seu trabalho. O que você viu exatamente em relação à construção civil? Existe informalidade, existe exploração? O que existe ali que é um problema ainda a ser levado em conta? Quando eu fui analisar o recorte da construção civil, eu tomei por foco a questão da jornada e da remuneração. Então, todas aquelas normas que estão relativas à jornada de trabalho e ao descanso do trabalhador, tanto em termos de legislação, como em termos de cumprimento dessas normas pelas empresas, e no que concerne ao nosso referencial de salário, quanto que é pago, quanto que esses trabalhadores na construção recebem, e considerando aqui como paradigma um referencial do que é sugerido pelo DIEESE. E analisando esse cenário, os pontos que se mostraram mais críticos foi exatamente os baixos salários. Os salários oferidos pelos trabalhadores da construção civil, de maneira geral, são salários muito baixos, e o cumprimento das normas de jornada, e aqui diferenciando normas de jornada e normas de descanso, no âmbito da construção civil também há um grave descumprimento dessas normas. Então, nesse ponto, as políticas de Estado elas podiam estar mais direcionadas. A Inspeção do Trabalho exerce um papel fundamental nesse processo de fiscalização, de garantia do cumprimento das normas, por exemplo. Os sindicatos também são importantes nesse Com momento? certeza, porque os sindicatos eles estão mais próximos dessa realidade. Infelizmente, o nosso número de auditores fiscais hoje ele é muito reduzido, nós precisamos de mais. E, então, o fato do sindicato estar acompanhando aquela dinâmica daquela realidade de trabalho, ele tem como comunicar para as organizações, ele tem como levar para o judiciário. Então, essas situações têm como ser apresentadas. Então, o sindicato, sem dúvida, ele é um vocalizador dessas demandas. Alguma questão? Eu acho interessante quando você usa, na sua pesquisa, você aponta o indicador. O indicador é um instrumento de poder. Né? Você pega, por exemplo, o Banco Mundial, ele usa o indicador como um instrumento de poder. Por outro lado, a gente teve agora no começo do ano uma discussão muito séria sobre o Doing Business, porque ele manipulava, isso foi inclusive admitido pelo próprio Banco Mundial, manipulava a nota do Chile a depender do governo que estava na coalizão dominante, você modulando para um lado ou para o outro. Como é que você acha, Bruna, que a gente pode levar os indicadores para um debate público para controlar esse tipo de abuso? Então, no caso do Banco Mundial, e eu tento deixar isso claro no trabalho, a própria estrutura da organização é uma estrutura fechada. Então, os países eles não são tratados de maneira igual. Você tem as cotas ali, você tem países que têm mais influência. Interesses geopolíticos são muito claros na agenda do Banco Mundial e, mais especificamente, no projeto Doing Business. Então, essas distorções, elas acontecem, a gente consegue perceber e são anunciadas e o banco, como você mesmo disse, reconheceu essas falhas. Uma maneira de, por exemplo, a gente trazer isso para um debate democrático, que é o que a OIT faz, seriam comissões tripartites. Você tem partes afetadas, então você vai ter grupos interessados. Você tem trabalhadores, você tem o governo, você tem empregadores, todo mundo tem que ter voz nesse processo. Audiências públicas, sem dúvida, audiências públicas são muito importantes quando elas permitem modular o processo de construção. Na nossa reforma trabalhista, aqui, puxando um pouquinho para o assunto, nós tivemos muitas audiências públicas no processo, mas elas não contribuíram tanto para a modulação da proposta de reforma. Então, é importante analisar isso, que haja o debate democrático, mas verificar em que medida as considerações que foram feitas nesse debate estão sendo consideradas no processo de montagem dos indicadores. Professor Cláudio. É importante, você tocou num tema muito importante, que é a questão do diálogo social, né? Quando você vai tratar de política pública, e a própria OIT traz, isso é uma das convenções fundamentais dela sobre o diálogo social. Você trazer esses atores, mas não como foi na reforma trabalhista, como você falou, só para, né, formalmente, para que tivesse sido ouvidos, mas nada do que foi tratado ali foi de fato implementado. E o seu trabalho tem essa riqueza de trazer elementos práticos, elementos concretos, para que a gente consiga formular essas políticas públicas. E um aspecto interessante que você lembrou de utilização, como você falou, Júlio, a questão do judiciário se apropriar dessa metodologia para alcançar a finalidade do seu trabalho, que é um trabalho
decente. E a questão do direito coletivo, você lembrou muito bem, porque talvez você possa utilizar isso de uma forma distorcida para retirar direitos agora que a gente tem o negociado sobre o legislado. Então, se você pega a lógica do Banco Mundial é uma, se você pega a lógica da OIT é outra. O problema é como a gente vai conciliar essas duas para que a gente alcance aquilo que você tratou. Mas, do ponto de vista coletivo, você acredita que pode ser mesmo ser útil ou é uma situação que pode prejudicar os trabalhadores nesse exato momento? Porque você pegou só um ramo, né? Sim. Nós conversávamos antes, talvez, por que não um espectro maior de indústria ou de serviços? Sim. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Seria, claro, possível ampliar essa pesquisa para outros ramos, mas no contexto atual, desenvolver esses indicadores para aplicar no âmbito das negociações brasileiras, aqui no Brasil, eu acho que não seria algo tão seguro. Eu acho que nós ainda não temos organizações sindicais fortes, fortalecidas, com legitimidade para poder comprar essa briga, porque o processo de construção de indicadores, ele também vai envolver uma negociação de interesses ali. E como que a gente vai conseguir a preservação dos interesses públicos? Porque o conteúdo público das normas, ele não deve ser flexibilizado. A gente tem que entender também que esse conteúdo público ele tem que ser preservado. Então, a abertura para a construção de indicadores, de maneira nenhuma, deve afetar esse conteúdo de interesse público. Bruna, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença de vir compartilhá-lo aqui conosco. Professor Cláudio, professor Júlio, muito obrigado aos senhores também, viu? Pela presença aqui no Academia. O programa chega ao fim. Eu espero que você tenha gostado. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o YouTube. O canal é TV Justiça Oficial e o nosso e-mail para sugestões é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Tchau.